Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e você pode escrever no campo de busca Paulo Roberto Maciel e vai chegar aos meus endereços. Temos a liturgia de forma antecipada nos meus endereços telemáticos para ajudar a você que é padre, diácono, bispo, você que é ministro da palavra, né? Enfim, a todos os que precisam transmitir a palavra oficial da igreja. É a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, de forma antecipada para todos. Neste vídeo, temos aqui a liturgia referente ao dia 12 de maio de 2023, sexta-feira, quinta semana da Páscoa. É dia de Santo Nereu, Santo Aquiles, São Germano, São Pancrácio. A cor dos paramentos litúrgicos é a branca, conforme eu estou exemplificando aqui. No rito da celebração, nós temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia. Texto de Apocalipse 5, versículo 12. Oração do dia. Preparai, ó Deus, nossos corações para vivermos dignamente os mistérios pascais, a fim de que esta celebração realizada com alegria nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 15, versículos do 22 ao 31. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos que, de comum acordo, escolhemos alguns representantes e mandamos até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 57, versículos 8º ao 9º, 10º ao 12, refrão 10º-A. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Repitamos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos.
dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Repitamos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Agora a aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de João 15, versículo 15. Vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 15, versículos do 12 ao 17. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica, novaaliança.com.br. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. O título do comentário é A Própria Vida pelos Amigos. Comentário baseado, logicamente, no Evangelho escrito por São João. Capítulo 15, versículos do 12 ao 17. Diz Santini: Neste mundo, nós vivemos cercados de muitos amores em diferentes gradações. Em sua obra magistral, Os Quatro Amores, editora Martins Fontes, 2005, o escritor irlandês C.S. Lewis deixou bem clara a diferença que existe entre um amor-necessidade, mero egoísmo, e um amor-doação, que de algum modo se assemelha ao amor que Deus sempre manifestou por nós. Amor-doação, diferente do amor-necessidade, o amor que é um mero egoísmo. Os gregos antigos sabiam distinguir entre a afeição familiar, o erotismo da paixão e a amizade por escolha, e enfim o amor-caridade, que leva a dar a vida pelo outro. Por isso mesmo utilizavam verbos diferentes para cada um desses amores. Eren, amor de Eros. Stergen, amor parental, amor do sangue. Philein, amor de amizade. E enfim, Agapan, amor de caridade ou de adoração a Deus. Neste Evangelho, Jesus nos fala do amor maior. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E logo ele passaria à ação.
abraçando a cruz salvadora e entregando-se à morte por nós, os amigos, para mostrar que a que culminância atingia o amor de Deus por nós. Entregou-se à morte por nós. Olha a culminância desse amor. Claro que esse amor não é merecido, como observa Lewis. Diz ele, existe em cada um de nós algo que não pode ser amado naturalmente. Não é defeito dos outros não amá-lo. Só o que é amável pode ser amado naturalmente. É como pedir às pessoas que gostem do sabor do pão embolorado ou do som da furadeira elétrica. Apesar disso, podemos receber perdão, misericórdia e amor pela caridade. Não há outro modo. É assim que Deus nos ama. Apesar de nossos pecados, da lama mal cheirosa que nos cobre, seu amor de ágape insiste em nos salvar e santificar, além de toda expectativa humana. Perdão e misericórdia sem limites são a marca de seu imenso amor por nós. Os santos, aqueles que mergulharam nesse amor de caridade, manifestam em sua vida o mesmo amor que não conhece fronteiras. Abrindo mão de todo projeto pessoal, inclusive o de conservar a própria vida, como Maximiliano Kolbe, Gianna Beretta Molla e uma legião de mártires do século XX, os santos são impelidos pelo amor a se transformarem em hóstias vivas, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 1º ao 2º, e consagrar todos os seus esforços, tempo e recursos humanos para o bem-estar, o progresso e a salvação dos outros. E o fazem cheios de alegria, pois são impelidos pelo amor. Por isso mesmo, quem se encontra com um santo encontra-se com Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, tu sabes que te amo. João 21, versículo 16b. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 12 de maio. Vejamos o santo do dia 12 de maio para você saber em quem se espelhar, né? Essas pessoas que seguiram Jesus Cristo, o amor de Jesus. Como é bom saber que temos irmãos na terra seguindo o que Jesus mandou. Dia 12 de maio é dia de São Pancrácio, mártir na Via Aurélia. Pancrácio faz parte do rol das tantas crianças mártires da igreja. Ainda adolescente, romano, converteu-se ao cristianismo e por isso acabou na rede de perseguição de Diocleciano. Por recusar-se renegar a Cristo, foi condenado e decapitado no ano de 304. É padroeiro dos jovens da Ação Católica. Outro santo, São Germano de Constantinopla, bispo. Germano passou de simples clérigo a patriarca. Teve alguns inimigos em Constantinopla por não querer apoiar a heresia monotelita e por lutar com vigor contra a iconoclastia. Porém, era muito estimado pelo Papa Gregório II por defender a ortodoxia. Faleceu em Platanion em 732, aos 98 anos. Germano, filho do senador Justiniano, nasceu por volta de 634 em Constantinopla. Recebeu formação clerical, tornou-se decano da famosa Basílica de Santa Sofia, destacou-se pela promoção do Sínodo Trulano em 692, no qual foram reiteradas todas as decisões doutrinárias tomadas por todos os concílios celebrados até então. Este santo destacou-se ainda, sobretudo, por defender a pureza da fé. A propósito, eis as esplêndidas palavras que o Papa Bento XVI pronunciou sobre São Germano, na audiência geral de 29 de abril de 2009. Este santo quer transmitir-nos hoje 3 coisas: a visibilidade de Deus no mundo e na igreja, que devemos captar e absorver,
A segunda, a beleza e a dignidade da liturgia. A terceira, amar a igreja. Na igreja, Deus fala conosco e caminha conosco. Ao tornar-se bispo da então cidade de Císico, no mar de Mármara, Germano parece ter assinado um documento em 712 por pressão do imperador para restabelecer a heresia do monotelismo, que defendia a única vontade divina de Cristo. No entanto, em 715, ao ser nomeado patriarca de Constantinopla, o futuro santo proclamava com vigor a única fé católica. Assim tornou-se o grande pilar da ortodoxia pela qual ainda é recordado. Em 725, o imperador do Oriente Leão III, o Isauro, emitiu um primeiro edito iconoclasta que proibia o culto de imagens e ícones. De fato, estava ciente de que a consolidação do império deveria começar exatamente de uma reestruturação da fé e do que considerava um risco de idolatria. Na verdade, esses impulsos para a iconoclastia já existiam há anos no Império Bizantino, a ponto de formar uma verdadeira corrente da qual, infelizmente, também aderiram alguns bispos. Germano, porém, não concordava. De fato, em 7 de janeiro de 730, assumiu uma posição abertamente em uma reunião pública, afirmando que não queria absolutamente aceitar a vontade do imperador. No seu parecer, as imagens faziam parte da ortodoxia da nossa fé e a ela pertenciam com amor. Sua posição foi apoiada pelo Papa Gregório II, que até chegou, melhor dizendo, à afirmação de que os ícones são a Bíblia em imagens. Isto, porém, não foi suficiente para evitar uma espécie de exílio de Germano em Platanion, onde faleceu com a idade avançada e em odor de santidade. O imperador mandou queimar quase todas as obras de Germano. Desde então sobrou muito pouco sobre este santo escritor. Este pouco faz-nos entender que realmente foi uma grande perda. Além de 4 cartas dogmáticas concernentes à questão do culto aos ícones, ele nos deixou também 7 magníficas homilias de caráter mariano que marcaram profundamente a piedade e a devoção de inteiras gerações de fiéis, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Maria não era vista apenas como mediadora do Senhor para conceder dons e graças, mas era vivida e cantada por sua pureza. Neste sentido, o pensamento de São Germano pode ser considerado precursor do dogma da Imaculada Conceição, promulgado apenas em 1854. Além do mais, uma das homilias do santo também foi citada por Pio XII na Constituição Apostólica, com a qual estabelecia o dogma da Assunção da Virgem em 1950. Outro santo do dia 12 de maio, Nereu e Aquiles, mártires na Via Ardeatina. Nereu e Aquiles, mártires romanos do século III, provavelmente decapitados durante a perseguição anticristã do imperador Diocleciano, foram enterrados em Roma, no cemitério de Domitila, ao longo da Via Ardeatina. Os dois santos também são venerados em uma basílica nas termas de Caracalla. O martírio desses dois soldados romanos passou para a história com o Papa São Damaso, que no século IV escreveu uma epígrafe em sua homenagem, revelando a sua identidade. Assim ele transmitiu esta triste história à posteridade. Nereu e Aquiles eram pretorianos, ou seja, guardas militares romanos, que têm a tarefa especial de proteger de perto o imperador. Neste caso específico, provavelmente, serviram Diocleciano, por cujas mãos morreram anos depois. Em certo momento, cansados de cumprir ordens de morte, de obedecer apenas por medo das consequências, os dois santos soldados foram iluminados pela glória de Deus e finalmente abriram os olhos. Assim, desertaram, abandonaram seus escudos, as armaduras e seus dardos sujos de sangue. Não se sabe muito sobre a morte destes dois mártires, exceto o fato de terem sido decapitados por volta do ano 304, precisamente sob o império de Diocleciano. Desde então foram venerados em uma basílica nas termas de Caracalla.
Seus restos mortais foram enterrados no cemitério de Domitila, ao longo da Via Ardeatina. Segundo uma lenda, o martírio destes dois soldados era coligado ao de Santa Domitila, sobrinha do imperador Domiciano. A memória litúrgica dos santos Nereu e Aquiles é celebrada precisamente no dia do traslado das suas relíquias. Agora vamos ver aqui mais alguns santos, porque é sempre importante transmitirmos o maior número possível de pessoas que podem ser como nós, mas que se entregaram à fé totalmente. Defenderam o nome de Jesus, propalaram o Evangelho. Eu estou aqui no site revista.arautos.org. Temos aqui alguns outros santos que vamos transmitir as informações para vocês. Deixa eu ver. Ah, não, aqui no... tem sim. Eu aconselho vocês a seguir então, hein? Revista.arautos.org. São Modoaldo, bispo, da época de 647 depois de Cristo. Construiu e favoreceu igrejas e mosteiros, instituiu várias comunidades de virgens e foi sepultado em Treveris, Alemanha, junto de sua irmã Severa. Santa Rictrudes, abadesa do ano 688, esposa de Santo Adabaldo, com quem teve 4 filhos também santos: Mauronto, Adalcinda, Closinda e Eusébia. Aconselhada por Santo Amando, fundou um mosteiro em Marquienes, na França, do qual foi priora. São Domingos da Calçada, presbítero, viveu e morreu por volta de 1060, 1109, providenciou a construção de pontes e caminhos e preparou celas e estalagens para facilitar aos peregrinos percorrerem o caminho de Santiago. Beata Joana, virgem, morreu em 1490, filha do rei Afonso V de Portugal. Recusou vantajosas propostas de matrimônio para ingressar no mosteiro dominicano de Aveiro. Beata Imelda Lambertini, virgem, morreu em 1333, admitida no mosteiro domiciano, admitida num mosteiro dominicano, ainda criança, demonstrava grande desejo de receber a Eucaristia. Morreu aos 13 anos, após receber de forma miraculosa a primeira comunhão. São estes os santos que eu pesquisei na revista.arautos.org. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você pede, que você ora, que você suplica. Ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas respostas: sim, não ou espere. Então, aguarde se você ainda não recebeu a resposta. E agora, do aramaico para o português, eu clamo: Maranatá, vinde, Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Eles colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Nós, católicos, colocamos na última, Maranatá. Mas o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que acontecerá um dia. Não sabemos a data, não sabemos o dia nem a hora. Por isso temos que estar preparados. E quando estivermos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade, o apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com essa glória que será revelada em nós. Nós teremos a visão beatífica de Deus. Nós viveremos para todo sempre semelhantes a anjos, em corpos glorificados. Não teremos mais fome, dor, doença, sede, nada disso. Algo inefável. Ou seja, não dá para descrever. Um dia Jesus voltará e vai nos levar, se nós quisermos, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quanta gente não quer
aderir ao projeto de Deus, desse Deus que humanou-se, viveu entre nós como simples humano, pessoa humana como nós, de carne e osso, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou, venceu a morte e ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito lá no céu. Ele quer a nossa salvação, mas respeita a nossa liberdade. Tome posse dessa graça e salve-se para a vida eterna. Senhor, perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.